Aqui mais um vídeo, né? Vamos falar mais um pouquinho, né, da palavra de Deus, a Bíblia, né? Bem, a palavra de Deus, a Bíblia, serve para nos orientar, né, e sabermos direitinho, né, o que realmente quer dizer a cada textos bíblicos, né? Gente, como salientam o profeta Abacuque e o apóstolo Paulo, de que Deus não faz vista grossa ao pecado. Como, né? Nós fazemos isso, né? O tema para esse meu vídeo é o seguinte: o profeta Abacuque e apóstolo Paulo, né? Por consequente, Deus, o soberano universal, na sua responsabilidade de defender a lei e a ordem do universo, não pode fazer pouco caso do pecado. O livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz as seguintes palavras: de Deus não se mofa, né? Nada além não vai se mofar ali, o que fizer vai ser cumprido. E em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, diz a seguinte palavra: teus olhos são puros demais para ver o que é mal. Não podes tolerar a maldade. E então, por que toleras os traiçoeiros e te mantens calado enquanto os maus devoram os que são mais justos do que eles? Bem, gente. E também no livro de... Aqui no livro de... O profeta diz, né, a Jeová Deus, as seguintes palavras, né, que diz as seguintes frases, né, da palavra de Deus, a Bíblia: és de olho puro demais para ver o que é mal, e não podes olhar para a desgraça. Porque olhas para os que agem traiçoeiramente? Bem, apenas por um bom motivo e por um tempo de relacionamento, né? Relativamente, gente, desculpa, curto, ele tem permitido a transgressão. Na realidade, a decisão de Deus desde a respeito e uma única maneira em que ele pode genuinamente ajudar toda a humanidade. Bem, vejamos, gente, aqui mais um texto, né, para poder ficar mais familiarizado, né, que a gente pode aprender, né? Por que não podia Deus desconsiderar o pecado ou não fazer caso dele? Bem, e agora, no amor de Deus, que ele tem ali a toda a humanidade, ele pode tolerar a iniquidade que Satanás, o diabo, junto com Adão, introduzirão no universo. Pode Deus dizer a qualquer pessoa, né, pecadora: ora, gosto de você e quero mostrar-lhe misericórdia, de modo que simplesmente não vou fazer caso de seu pecado? Em harmonia com a sua justiça equidade, né? Ele não pode desconsiderar o pecado e não fazer caso dele. Se fizesse isso, minaria o alicerce de seus governantes. Vejamos aqui, vou citar aqui o livro de Salmos, capítulo 89 e versículo 14. Retidão e justiça são a base do seu trono. O amor leal e a felicidade estão diante de ti. Bem, o que acontece, gente, a um governo quando se tolera a violação da lei ou se permite que os violarem, seja ali os violadores da lei, sofra com isso? Bem, o que acontece com eles, né? Nós temos um exemplo do resultado de se ser mole com a violação da lei e, em efeito, tolerá-la em algumas das nações da terra hoje em dia. Em muitos casos, elas foram relapsas e não
zelosas em atos contra os transgressores. Deixaram os criminosos andar solto. O resultado é que as pessoas perdem a fé nos governos e tudo entra finalmente em colapso. O governante universal não permite que isto aconteça com a sua lei. Temos que ter muito cuidado para poder ver, estudar a palavra de Deus, a Bíblia, né, e saber realmente o que Deus quer que nós façamos. Por conseguinte, Deus, né, o soberano universal, na sua responsabilidade, né, ele defende a lei e a ordem do universo. E não pode fazer pouco, né, do caso, né, dos pecadores, né? Conforme foi dito, né, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, né? De Deus não se mofa. Então, o que faz a gente fazemos aqui? Nada vai se mofar. E o que Deus fala, ele cumpre, né? Também em Abacuque, capítulo 1, versículo 3, vem dizendo mais as palavras, né? Que o profeta de Deus disse, né? Que eis de olhos puros, né? Demais para ver o que é mal e não podes olhar para a desgraça, porque olhar para os que agem traiçoeiramente. Então, apesar, né, disso tudo, nós temos que meditar mesmo na palavra de Deus, a Bíblia, para que nós possamos, né, fazer o que realmente Deus, né, quer que nós façamos, né? Fazendo assim, gente, nós percebeu aí que Deus, ele não tolera, né? Ele não tolera, nem passa a mão na cabeça de pecadores nenhum, porque na hora certa ele age, né? Porque dele não se mofa, né? Não, ele não esquece, ele sempre está fazendo o que é certo. Então, cabe a nós fazermos o quê? Nos examinar, como Jesus disse para os seus discípulos, né, no livro de Mateus, né? Não vou dizer o capítulo e o versículo, mas vou dizer a essência. Quando Jesus disse para os seus discípulos ali, né, que é para eles orar constantemente, vigiai. Por quê? Porque o nosso espírito está ansioso para fazer o que é certo, mas a carne é fraca. Então, nós temos que, quando Jesus falou vigiai, ele não disse para você passar a noite, né, fazendo orações, né, mas se quiser que faça, né, mas ele disse para vigiar nós mesmos e não as pessoas ao nosso redor. Como assim? Por exemplo, né, falar assim, será que eu estou fazendo a vontade de Deus, o nosso Criador? O que eu devo fazer para melhorar, para agradecer a Deus? Não é? Então, gente, aqui eu deixo esse meu vídeo, né, juntamente com os meus coraçõezinhos, dizendo para vocês que vocês são especiais para Deus, para a tua família, para seus amigos e para mim também. Muito obrigada por vocês estarem me seguindo, curtindo, comentando e compartilhando e fazendo download dos meus vídeos. Que Deus passe no lar de cada um de vocês, levando saúde, amor, prosperidade, felicidade em todo lugar que vocês passarem. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Oi!